Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos meditar sobre como aconteceu a conversão do apóstolo Paulo, conforme podemos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 6. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve ser feito. Meus amigos e minhas amigas, nós ouvimos que Paulo chamava-se Saulo. Mas afinal, quem foi Saulo antes da conversão? Vejamos. Saulo nasceu na cidade de Tarso. Tarso era uma cidade muito importante e era uma daquelas cidades considerada assim centro cultural da época. Saulo era judeu, mas também falava o grego, hebraico, aramaico. E era considerado um cidadão romano. Desde novo, ele começou a estudar a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mais tarde, com 15 anos, ele foi para Jerusalém aprofundar os seus estudos na Torá junto a um renomado rabino chamado Gamaliel. Saulo era um ferrenho defensor da Torá e também dos profetas, mas também das leis orais que os fariseus mesmo criavam. E aqueles que não pensassem, que não pensavam como ele, como Paulo, eram perseguidos. Saulo se tornou então um poderoso perseguidor e repressor dos cristãos, chamados de os do caminho. Ele, Saulo, não aceitava os ensinamentos de Jesus. Para ele, esses ensinamentos eram mais uma seita ensinada por um fanático que queria desviar o povo da verdadeira palavra de Deus e tirar o poder dos sacerdotes, escribas e fariseus. Saulo tinha um espírito de ódio e de rancor contra os cristãos. E este rancor, este ódio pelos cristãos, o fez chegar ao grande sacerdote em Jerusalém para pedir uma carta de recomendação, tipo um mandado judicial, que lhe desse autoridade
de ir até Damasco e prender os cristãos, homens, mulheres e, claro, também crianças. Agora, vamos ver como acontece a conversão de Saulo. E foi justamente então nesta viagem para Damasco, ao chegar na entrada de Damasco, Damasco fica a 230 quilômetros de Jerusalém, que acontece com Saulo o que ele jamais esperava. Uma forte luz do céu o envolveu, ofuscou seus olhos, ele ficou cego, caiu no chão, ou como dizemos, caiu literalmente do cavalo. Saulo experimenta sua primeira derrota. A luz, que é a presença de Jesus Cristo, é tão forte que Saulo fica cego e precisa ser ajudado pelos seus companheiros a se colocar de pé. Saulo sente agora que diante de Jesus Cristo seu poder se foi. Sua arrogância, o ódio, o rancor que ele tinha pelos cristãos cai por chão, o derruba no chão, o deixa no chão. Saulo se torna uma pessoa impotente. Ele nada pode fazer diante daquele a quem ele perseguia, Jesus Cristo. Como se isso não bastasse, Saulo precisa agora ouvir e não mais ordenar. E ele ouviu Jesus lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo se vê diante de Jesus Cristo, que o torna pequeno, impotente. Jesus lhe faz entender que perseguir os cristãos é o mesmo que perseguir a ele, a Jesus Cristo. Saulo teve que ouvir calado Jesus lhe falando e chamando atenção. Ouviu que a vida pertence a Deus e por isso esta vida precisa ser protegida, preservada e não maltratada e perseguida. Ele teve que ouvir que maltratar uma pessoa é o mesmo que maltratar a Cristo. Saulo está agora nas mãos de Jesus e só poderá fazer o que Jesus lhe ordenar. Por isso, quando ele volta a enxergar, ele vê uma outra realidade. De perseguidor, ele passará a ser perseguido. Por quê? Porque ele vai falar de Jesus, ele vai proclamar a palavra de Jesus Cristo. Ele verá que agora ele terá que obedecer somente a Cristo e ensinar o que Cristo lhe ordenar. Quando Saulo perguntou: quem é o Senhor? Jesus lhe respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Saulo entendeu, ou terá que entender, que aquele Jesus que foi pregado na cruz e morreu, está vivo. Cai por terra a convicção de Saulo de que ele conseguirá acabar com a igreja de Jesus Cristo. Cai por terra a convicção de que ele conseguirá perseguir, prender, matar e acabar com os cristãos. Jesus, ele vai entender agora,
é realmente o Messias, o enviado por Deus, e que esse Deus, esse Messias, venceu a morte, vive e reina para sempre. Paulo tem que entender que a palavra de Deus, que ele tanto estudou com Gamaliel, ela se torna concreta, viva e ativa justamente em Jesus Cristo. Que Jesus é Deus em pessoa. É aquele Deus que ele estudou. Jesus, o perseguido, coloca Saulo agora no seu devido lugar. A vida de todas as pessoas está nas mãos de Jesus Cristo e que ele agora tem que obedecer a Cristo. A conversão de Saulo é, portanto, uma iniciativa e uma obra de Jesus Cristo. Jesus chama e muda radicalmente o pensamento e o agir de Saulo. Seu seguimento ao crucificado e ressurreto é obra de Cristo. Ele terá que assumir agora tudo que Jesus ensinou. Não dá mais para ser diferente. Não vale mais perseguição, ódio e rancor, mas sim amor, misericórdia e solidariedade para com todos aqueles que sofrem. Que amar a Deus, amar a Jesus Cristo, é amar o próximo, é amar todas as pessoas, defender todas as pessoas contra todo tipo de injustiça. Então, caro amigo e amiga, Saulo teve que se render à palavra de Jesus Cristo, teve que se render ao Cristo a quem ele tanto perseguiu. A esse Cristo que transformou a vida dele e fez dele o apóstolo Paulo. Assim acontece conosco também. Muitas vezes nós achamos que a última palavra está conosco. Muitas vezes nós achamos que temos também a última palavra e agimos contrário à vontade de Deus. Carregamos mágoa, somos vingativos, egoístas, cultivamos a raiva e falamos mal dos outros. Aí, Jesus vem ao nosso encontro e nos derruba do nosso pedestal, nos transforma, fazendo-nos ver o quanto erramos ao invés de fazer o bem. Jesus tem o mesmo propósito para conosco: proclamar os seus ensinamentos. Muitas pessoas precisam de conselhos, de serem admoestadas, precisam aprender a serem solidárias, precisam aprender novamente a ter esperança e uma fé firme. Jesus nos oferece a possibilidade de deixarmos para trás a nossa velha vida e viver uma vida orientada por Ele. Precisamos ser luz no mundo, luz na vida das pessoas, para que elas possam viver num caminho claro, sem escuridão que as faz sofrer. Por isso, caro amigo e amiga, ser convertido é assumir uma postura de discípulo e discípula, que se faz presente ali onde a justiça, o amor e a vida são negados. É viver sempre na presença de Jesus Cristo, criando uma intimidade com Ele.
A conversão, por isso, acontece em nossas vidas diariamente e não só uma vez. E a conversão não é uma obra nossa, mas é uma obra exclusiva de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe com os outros e vai lá no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer, e se inscreva lá. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo.